tá gravando. Então, a primeira parte é a última parte, nós vamos encerrar a meia. Então, final, aí aqui acabou essa meia, não tem mais nada. E eu vou fazer a última parte e tirar ela da máquina, tá? Então, vamos lá. A última parte também é zigue-zague, certo? É a última rodada. Vai demorar um pouquinho, porque além de eu fazer o zigue-zague, depois eu vou tirar da máquina. E como a gente já colocou o elástico embaixo, então aqui seria a parte que eu colocaria o elástico comum. Mas o elástico feito de látex está por baixo, então essa aqui é a parte dos dedos do pé, ou a parte dos dedos do pé, tá? Não é difícil, é fácil. Qualquer pessoa pode fazer, criança, adulto, homem, mulher, porque isso aqui é uma máquina, não tem nada a ver com agulha. Agulha e crochê. Porque muito homem queria fazer, mas não faz porque fica com vergonha, né? Por causa das agulhas de crochê. Você tem vergonha, porque isso aqui é uma máquina. Aqui eu começo retirando os últimos pontos. Tá? E aquela história. É vai e vem. Principalmente quando está nesse comprimento da meia, tá? Vamos tirando. Tem mais uma parte que eu não coloquei nas outras partes, na primeira e na segunda, que é como se puxa quando você acaba de tirar esses pontos aqui. E como eu disse, é uma meia simples, bem simples. Agora, se alguém souber aí o jeito de aumentar os pontos para fazer o calcanhar, aí depois me passa aí, porque tem meu e-mail aí. É só pegar na máquina o endereço do meu e-mail, no Gmail e no Hotmail. Terminando a última feira, que não tem mais nada e é só tirar. Que é a parte que o pessoal fica mais curioso. Tem bastante gente vendo. Bom, agora o essencial é abaixar o ponto, porque senão na hora que você for tirar, você vai se embolar inteiro, tá? E você roda no sentido contrário de como você veio, certo? Aperta até chegar onde você começou, virou o contrário. E puxar, enfia a mão por baixo e puxa, bem puxado. Fazer bem puxado, que é para os pontos virem bem para dentro, tá? Então agora a gente vai catar uma agulha de crochê, mais ou menos um pouquinho grossa. Agora pega bem de longe, sim? Vai. Então, uma agulha de crochê meio grossa, tá? Então, como é que a gente faz para tirar? Como aqui é o encerramento, então a gente volta o ponto, tá? Aí, então, põe atrás a linha, tá? A agulha, vai entrar aqui dentro e vai catar o ponto, o primeiro ponto. Então, o problema aqui é que você não vai trabalhar igual o crochê normal comum, tá? Você vai passar a linha, tá? E não precisa se preocupar não, porque não vai sair o ponto fácil não, porque ele está empurrado lá embaixo. Então, agora a gente vai fechando os pontos, tá? Eu dou um laço e fecho com o segundo laço. Então, aqui é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais chato também de fazer, ó. Se não tiver espaço suficiente, você não consegue tirar. Tá, ó. Dei um nó, vou no próximo, tá? Ele vai ficar um pouquinho apertado, porque esse último ponto ele é meio largo. E para ele não ficar muito largo, então eu só dou uma vez só o ponto e junto, para facilitar, senão fica muito apertado. Não esqueça de manter linha suficiente para você poder trabalhar sem ficar com sofrimento.
tá? Então, aí o laço, puxa tudo. Quando você vai fazer nessa parte aqui, para colocar o elástico comum de calça, aí você dá mais um ponto aqui, certo? Que é para sobrar espaço para você pôr o elástico trançado por dentro. Mas nesse caso aqui a gente vai fechar para pôr o pé. Vamos lá, a gente tira o ponto. Varal. Varal. Cada vez ele vai apertando mais. Se você achar que tá muito difícil, aí você pode dar um ponto a mais, mas eu não aconselho não. Tenta soltar um pouco mais a linha do que aumentar o ponto. Porque aqui é a parte do pé, não é a parte de cima, tá? É um pouquinho chato, um pouquinho demorado, tá? Mas com um pouquinho de paciência você consegue tirar. O pior é o final. Tem que tomar cuidado com o final, porque o final ele fica mais fácil para sair. Então você tem que manter o dedo preso aqui, o dedo aqui embaixo preso aqui na linha, tá? Para ela não subir de uma vez e não escapar. Tá? Então você solta aqui, puxa a primeira, tá? Aí como você vai ter que puxar os dois juntos, então você coloca a linha, tá? Prende lá, segura com os dois dedos, ó, o indicador e o dedão, tá? Pega a linha e puxa por dentro, tá? Vai meio devagar, com calma. O essencial aqui é você tirar todo ele sem se estressar. É difícil passar o dedo, passar a linha. É uma coisa que é para distrair, desestressar. E fica esperto com esse ponto aqui. Não deixe ele escapar. De jeito nenhum. É meio difícil dele escapar, mas pode acontecer de uma distração, né? A pessoa deixar escapar. Tanto aqui em cima como lá embaixo. Então, que aqui ela tá ficando estreita, então você vai ficando meio esperto. Quando é com elástico comum, você já não tem esse problema, porque ele fica mais largo. Porque você dá um ponto a mais. Aqui eu não tô dando um ponto a mais, aqui eu tô dando um ponto apertado, que é para ele fechar. E essa agulha aqui, se você prestar atenção, ela foi feita com cobre fio 10, tá? Uma agulha que eu mesmo fiz. Mas deve ter no mercado aí alguma agulha de crochê meia grossa. Fica sempre um pouquinho mais de espaço e fica olhando lá embaixo. Vou pegar aqui de novo. Põe o dedo lá para não deixar escapar. Pego com os dois. É um pouco difícil porque o espaço aqui entre a agulha e minha mão na máquina fica meio apertado, mas eu só tenho um pouquinho de paciência. Eu puxo um pouco mais. Abro aqui, pego, tiro, tá? Com o dedo aqui, ó, que é para não escapar, tá? Aí aqui, pego aqui para ficar firme e prendo já lá atrás, embaixo, puxo, de novo, mesma coisa. Eu vou soltar, eu tô filmando ele inteirinho, que é para
você vê todinho o contorno. O perigo de escapar você tem constantemente. Você não pode deixar. Não pode deixar escapar de jeito nenhum. Nenhum lugar. Nem aqui onde você está fazendo, nem lá embaixo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos só finalizando essa parte que é onde vai ficar o dedo do pé, tá? Que é onde eu tinha que colocar o elástico, eu coloquei o elástico lá embaixo, certo? Então, tem que tomar cuidado que aqui agora começa o processo de facilitar ele escapar. Então eu estou prendendo com o indicador a parte de baixo do prego, ó, aqui embaixo do prego, para não escapar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Solta um pouquinho mais aqui para eu buscar o outro ponto lá, tá? Ó. Então aqui, ó, começa o processo que você tem que ter mais firmeza ainda no dedo, tá? Você dá o primeiro ponto, é mais difícil escapar, porque eu estou usando com bastante espaço. Tá? Puxo, tiro o ponto. Então agora a gente dá uma viradinha na máquina, tá? De novo embaixo, puxo, vou dar o primeiro laço, que é do ponto que eu acabei de tirar, que é para dar um tipo nó no laço. Dou bastante espaço, mantenho o dedo sempre lá embaixo, preso no prego e segurando aqui para poder dar o laço nas duas pontas. Depois eu faço ao começo e o fim de uma meia com elástico comum. É bem mais fácil, bem mais prático. Dá para trocar, ó. De vez em quando enrosca o meio nessa parte aqui. Então eu vou mostrar. Essa parte aqui onde eu já tirei, que não tem nada a ver com a parte de cima, às vezes enrosca no prego aqui embaixo. Então só ficar atento. E manter os olhos lá embaixo, que lá já ficou frouxo. Então aqui fica frouxo e aqui acaba enroscando essa parte do meio nos pregos aqui. Então toma cuidado. Mantém sempre virando até terminar de tirar tudo. Na hora que você tirar tudo, aí você vai encerrar a meia. Tá? Aí encerrar é o costurar a meia, certo? É o costurar a meia para fechar. Se não conseguir puxar para fora. Quantos copos hoje? Pra vai. Eu queria os copos. Soltando. Certo? Já estamos chegando no fim. Mantém um olho lá embaixo. Não deixa escapar aqui de jeito nenhum. Apesar que se tiver que escapar, ele escapa sozinho, tá? Bem difícil. Nunca aconteceu. Mas pode acontecer. Tudo é possível. Tá? Então, encerrando. Aí eu vou fechar. É um pouquinho chato. E meio demorado também. Embaixo. Tempo. Olha o tempo. Em cima? Não, ele parece o tempo que ele tá gravando. Vamos lá. Não. Deve ter dado mais de 10 minutos. Finalizar. Estamos chegando no fim. E quando você começa a chegar nessa parte final, o risco aumenta em 200% em escapar. Tá? Então a maior atenção aqui é fundamental. E essa agulha aqui, ela tem que ser um gancho
tem que ser meio gancheada, não pode ser igual a agulha de crochê que escorrega com facilidade, tá? Então aqui na hora de passar o primeiro ponto, você vai meio com cuidado, tá? Pega, mantém preso embaixo. Pode ver que é um pouco difícil para minha mão, apesar dela ser pequena. Eu pegar, eu já começo a manter o dedo e não tiro mais o dedo de lá de baixo, tá? E fico mantendo preso no dedinho a linha, que é para ela ficar firme, tá? Às vezes eu puxo com o dedinho para ela ficar bem firme na agulha. É um pouquinho chato, mas só falta 2 para terminar, ó, tá? A parte, aí daqui eu já vou arrancar. Eu vou arrancar da máquina a lã. É fácil, é prático. É um pouquinho chato, mas esse chato que é bom. Esse chato é o prazer da coisa. Se fosse para colocar o elástico comum, seria um pouquinho mais fácil. Ele não ficaria tão apertado como você está vendo no contorno aí, que ele está bem apertado. Então aqui, ó, soltei, tá? Meio dificuldade. É o último ponto, tá? Você vê o último ponto, eu vou tirar, certo? Já desenrosco tudo. É o último ponto mesmo, então eu puxo do último ponto, junto os pontos. E aqui, como a máquina vai me atrapalhar no processo, então eu vou tirar ela da máquina, tá? Afasta bem para a pessoa ver que eu estou tirando bem de dentro da máquina, ó. Saiu, tá? Põe a máquina no lado e vem aqui, tá? Você vai perceber que fica como se fosse um V, tá? Aí, então, o que que eu faço? Nesse ponto aqui, foi onde eu comecei, certo? A tirar. Então, eu vou enfiar aqui dentro, tá? Vou puxar a linha bem puxada para trás e vou juntar tudo, tá? Certo? Até aqui tudo bem, beleza. Só que eu não posso fechar desse lado. Eu tenho que fechar pelo lado de dentro. Então, o que eu faço? Eu viro a meia ao contrário. Eu viro ela do avesso. Que é para eu poder trabalhar e amarrar ela por baixo. Depois eu vou vir aqui em cima e esconder o fio que ainda está sobrando aqui em cima. Essa parte que fica dobrada aqui é onde está o elástico. Não dá para ver, porque você só consegue ver aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui o elástico, ele tá aqui, ó, tá? Ó, esse é o elástico, certo? Do látex, tá? Agora a gente vai pelo lado de baixo. Vai pelo lado de baixo. Aí a gente vai puxar tudo pra fora, tá? Então, aqui agora, eu vou pôr a agulha de volta para costurar a parte de baixo, certo? Então, vamos perceber que ficou um buracão aqui, ó. Que foi o primeiro que eu tirei, certo? E aqui foi o último que eu encerrei. Então, eu vou pôr esse buracão mais ou menos na média de onde eu vou começar a costurar, tá? E essas partes de cima aqui tem que estar bem coladinha, que é tipo uma costura mesmo. Mas é uma costura feita de crochê, tá? Então, eu começo pelo buracão, tá? Puxo pra fora e junto os dois, certo? Agora eu vou no próximo buraco, faço a mesma coisa. Eu tô costurando a parte de baixo, tá? Ó. Tá? Enfio dos dois lados, puxo e costuro. Tá vendo que vai ficando uma costura? É uma costura meio grossa, mas é uma lã, é uma meia pra você usar em casa, não é uma meia pra você ir pra rua não, hein? Pelo amor de Deus.
Agora, se alguém bolar alguma coisa melhor aí, faz favor, coloca no YouTube. Opa, os dois. Que aqui a gente começa, mas tem gente mais capacitada que eu para fazer isso. Não inventei a roda, não. Tá? Puxei, tá? Certo? Quem sabe fazer crochê é fácil, né? A gente que é meio mão dura, a gente faz crochê. Não faz crochê. A gente faz croquete. Bom, o interessante aqui é que você vai ter que vir aqui no final para ele dar o formato arredondado, porque senão vai ficar quadrado. Apesar que aqui, pelo lado de dentro, dá a impressão que fica quadrado, né? Por causa das pontas. Mas quando você vira, ele já não fica mais. Então aqui eu vou dar o meu último laço. Tá? Tá. Aí eu vou cortar e esconder a linha. Tá? Mostra bem de longe para você ver. Inteiro. De cima até aqui, ó. Então aqui é a minha mão. Eu vou cortar mais ou menos aqui, que é para eu esconder essa linha aqui. Aí você pega uma tesoura que corta, porque eu acho que a minha não vai nem cortar, porque a minha tesoura tá uma meleca. E eu tô em outro lugar filmando. Então, se cortar é aleluia. Se não cortar, ô glória. Cortou. Tira, tá? Aqui ele já deu um nó, não tem como voltar atrás, tá? Agora, o interessante, se você notar, ficou um monte de buraquinho. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a linha, vai enfiar por trás, tá? Aí você vai pegar a agulhinha de crochê da agulha que você coisa e vai só puxar para fora. Aí você põe para trás, enfia a agulha dentro do buraquinho, puxa para fora. Você está escondendo a lã. Se sobrar, quando você chegar do outro lado, é só cortar. Você só está escondendo. Ainda tem que esconder a parte de cima e depois virar a lã. Ou você vira a lã e esconde a parte de cima, tanto faz. Então você tem um buraquinho aqui na mão, fácil. Onde você costurou. Tá? Você vai de buraquinho em buraquinho. Se sobrar, é só cortar. Porque aqui vai sobrar. Aí pode ter alguém que pergunta assim, mas se eu quiser cortar aqui antes, pode cortar, não tem problema. Não precisa fazer toda ela, eu tô fazendo o que eu fazer. Mas vai sobrar lã? Vai. Então precisa chegar até aqui o fim, porque a lã que eu medi aqui foi a mais. Tá? E o último buraquinho. E vai ficar um pouquinho de espaço aqui, ó. Que é onde eu comecei, onde eu terminei. Eu tirei a última parte, tá? Então agora eu venho aqui nessa ponta. Corto esse. Dou uma puxada antes, tá? Que é pra ele ficar solto. Corto. Milagre. Já tá cortando. Bom, vamos lá. Agora eu desviro a agulha, a linha, a meia. Tá? Lembra que eu falei que não é pra ficar muito quadrada? Então ele fica um pouco arredondado. Só que aí é aquela parte que eu falei, ó. Ela fica reta. Ela não tem a parte do tornozelo. Ela é um cone direto.
Então, quem souber fazer os pontos, para aumentar os pontos aqui, para virar aqui, mas ela vira, de qualquer jeito ela vira. Depois eu vou pôr no pé pra vocês verem. Eu pôr no pé da Marlene. Pezinho da Marlene. A fofa da Net. Ui. Mamãe. Tá, ó. Começando de novo. Onde tem esses Vzinhos aqui, eu coloco ele dentro. E puxo, tá? Aí tem um próximo aqui. Coloco ele entre os dois. Puxo. Se der problema, volta. Essa agulha aqui é menor. Ela sempre engarrancha. Ela é chata mesmo. Igual eu. Fica mais chata aqui. Sem ela você... E tem o lápis também, pra enroscar. Eu preciso esconder essa linha. Então é um pouquinho chato. Que o elástico é o que mais atrapalha. Então, e eu vou puxando junto com uma coisa para ele diminuir espaço aqui. Puxo lá, olho o buraquinho, coloco, puxo, tá? Puxo de novo. Que ele tem que ficar meio fofado. Não pode ficar apertado, senão na hora que você for por a meia ele escapa. Tá? Tá? Tá vendo? Olha a diferença desse para esse, ó. Ó. Parece que ele fica trançado, mas não é não. É só que você tá escondendo só. E quando você estiver usando, ninguém vai ficar botando os olhos em cima do seu pé, né? De novo. Puxo, olho, tá? Eu tô nessa linha, eu vou pra essa linha. Prendo com o dedinho, enfio, puxo, solto, puxo de novo. Vou pra próxima linha, puxo, fio, tiro, solto, puxo de novo. Se quiser ir até o final, você pode ir. Se não quiser também, gosto é do cliente. Tá? É mais pra esquentar teu pé do que ficar enchendo de lorota. Opa, de novo pra frente. Bom, aqui sobre esse pedacinho, então eu vou fazer assim, eu vou puxar bem todinho, ó. Tá vendo que ela é elástica, tá, ó? Ela vai e volta, pra ela ficar bem fofa, certo? Se você quiser dar um nozinho aqui, sem vergonha, você pode dar. Você puxa, contrário. Vou mostrar de um outro jeito. Aqui tá essa parte aqui, ó, que eu acabei de apertar, certo? Você abre ela um pouquinho, puxa, tá? Dá um nozinho, certo? Não vai ficar muito nó, tá? E corta. Não ficar parecendo não. Põe no meu pé ou no teu pé? Tanto faz. Vamos lembrar o povo, porque o frio que nós estamos agora, só com o meião no pé. A 5 graus de temperatura, nós estamos tremendo até os ossos. Tá tremendo tudo. Agora a Marlene vai pôr no pezinho dela, a meia que eu acabei de fazer, tá? Então vamos lá ver. A Marlene tá ajeitando os cascos, tá tirando a meia dela e vai pôr a meia que eu acabei de fazer. Espero que a imagem fique mais ou menos, pelo menos. Olha lá, ela colocando a meia no pé, ó. Pode ver, fica bem justa. Ó, no pé. Relaxa um pouco a meia. Ela não fica muito apertada no pé da Marlene, que a Marlene tem um pé mais fino que o meu. Mas o meu pé, que é meio grosso,
Então ela fica justinha, às vezes até aperta um pouco demais, ó. Mas na dobra do calcanhar, por exemplo, ó, pode ver que não tem aquela a somatória de aumento, tá? De coisa, é tudo uma coisa só. Fica tudo num tamanho só, vê bem, ó. Ela faz a dobra, tudo bem, tranquilo, só que... E dá pra pôr com chinelo, põe no chinelo, pra ver. Que ela não atrapalha em nada. Tá? Essa é a meia, dá pra você andar. Pode calçar com sapatilhas, pode calçar com o que você quiser. Ó. Pezão da Marlene, a carinha da Marlene, e nós fazendo arte. Tá? Essa é a última parte. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu monto a outra meia, que vai com elástico. O começo vocês já tem, só fica faltando mostrar o final, tá? Essa daí é mais fácil, mas não dá pra trocar o elástico. Parou! Tchau!